igreja dedica esse dia à memória dos fiéis defuntos ou dos fiéis falecidos, não é? E, na verdade, é uma grande oração de sufrágio pelos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Todas as missas nós rezamos pelos falecidos, seja aqueles nossos falecidos recentemente, como de modo geral, por todos os que viveram confiando na vida eterna e pedimos por eles. Mas hoje, então, praticamos esse ato de caridade para com todos os fiéis falecidos e somos instruídos pela palavra de Deus, não só a viver da fé, viver como pessoas de fé, mas também morrer como pessoas de fé, confiando sempre na ressurreição do Senhor e na nossa ressurreição, já que a palavra nos ajuda a entender que todos os que o Pai deu ao Filho, o Filho os receberá junto dele. A primeira leitura é muito profunda, é tirada do livro de Jó. Normalmente a gente só pensa na paciência de Jó, né? E parece que Jó não tinha tanta paciência como a gente gostaria de ter. Ele está enfermo, foi tirado tudo dele, ele está sendo tentado, na verdade, pelo diabo. Deus deixou que o diabo tentasse, só para comprovar mesmo até que ponto Jó aguentaria, até onde ele iria na fé que ele dizia ter em Deus. E os amigos vão lá encher a cabeça de Jó com um monte de palavras, e mesmo a mulher também dele vai lá ficar buzinando na cabeça de Jó um monte de coisa, e sempre assim, rejeita Deus porque Deus esqueceu você. E às vezes mesmo nós gastamos muitas palavras quando a gente poderia confortar e consolar mais, né? Então, os amigos de Jó tentam consolá-lo, recorrendo a uma sabedoria superficial. Essa coisa se expressa assim em frases feitas, clichês, né? Nós temos muitos clichês assim para essas horas, que não ajuda ninguém, só desvirtua a compreensão, seja do sofrimento, seja da morte, seja da vida que vem de Deus. Mas as palavras de Jó, essas que nós ouvimos, elas são muito diferentes. No meio do sofrimento de Jó, se vendo até as portas da morte, ele está sozinho, ele compreende que Deus é o seu Redentor. É como o judaísmo pensa naquele parente mais próximo que deve ir lá resgatar a pessoa que está em caso de escravidão, de pobreza, né, ou de assassínio. Tem muito disso na cultura dos hebreus. Alguém deve se apresentar para resgatar o seu parente daquela condição em que está vivendo. Então, para Jó, esse redentor, esse que vem ao seu encontro para resgatar da situação de morte, não é, de sofrimento, de solidão que ele está, ele compreende que é Deus o seu redentor. Então Jó sente Deus assim como o seu último, o seu definitivo defensor. Alguém que está vivo e se compromete em favor da pessoa que morre. Porque entre Deus e o homem há uma espécie assim de parentesco, um vínculo indissolúvel.
E Jó afirma isso com vigor. Os seus olhos contemplarão a Deus com a familiaridade de quem não é estranho à sua vida. Isso é muito bonito, saber que Deus, nós contemplaremos Deus face a face, e já existe assim uma familiaridade entre Deus e nós. E essa familiaridade foi construída pelo próprio Deus, que veio ao nosso encontro como aquele parente que veio nos resgatar da morte, do sofrimento, da solidão. Então, essa experiência de Jó, lá no livro, faz com que ele reconheça a ação de Deus em sua vida, dá a ele a esperança de que, porque ele coloca a sua confiança no seu Redentor. A segunda leitura, que é da carta de São Paulo aos Romanos, já fala muito da fé que nós professamos, a fé que nós recebemos da igreja, a fé que a igreja foi professando desde o anúncio dos apóstolos a todos. A pessoa pode ter esperança diante da morte. Viver da fé e morrer na fé é ter a esperança, mesmo diante da morte. Jó já tinha intuído isso, como Deus sendo o nosso Redentor, porque nos ama. E Paulo continua essa reflexão, mostrando para nós que, mesmo quando nós éramos pecadores, ímpios, inimigos de Deus, o Senhor nos reconheceu como dele. Nós somos dele. Ele não nos olhou como pecadores, mas ele nos olhou como seus. Então ele superou todo o julgamento ao nosso respeito e considerou-nos seus. E é por isso que ele vem ao nosso encontro. O Senhor paga esse resgate, nos libertando da morte, de todas as manifestações, de todas as escravidões do pecado. Ele paga o resgate, nos resgata com o seu sangue. E faz isso porque Ele quer, porque Ele nos considera seus. Nós acolhemos isso quando fomos batizados. Nós participamos desse mistério pascal de Cristo. Nós somos arrancados da condição de morte. Quando a gente batiza o adulto, a gente pergunta para a pessoa: fulano, o que você pede para a igreja? Ele fala: o batismo. Daí, e o batismo? O que é que vai dar para você? Ele tem que responder: a vida eterna. Lá no diálogo, a resposta é essa: a vida eterna. Daí o padre continua: a vida eterna consiste em conhecer Jesus. E vai lá todo o pensamento cristão a respeito do batismo e a respeito da vida eterna. Então, desde o batismo, nós participamos desse mistério pascal de Cristo, do que Ele fez para nos resgatar, da importância da nossa vida para Ele, seja nos libertando das escravidões do pecado, seja nos libertando da morte. Nós cremos na vida eterna. Então, a morte de Jesus nos reconciliou com o Pai, e a sua ressurreição permite que a gente viva como gente que foi salva. Foram quebrados os laços do pecado. Não somos mais reféns do pecado e da morte. Agora nós temos o Espírito Santo que quer nos guiar. E foi derramado em nossos corações o Espírito Santo. E agora, deixando-nos guiar por esse mesmo Espírito,
nós vamos atualizando para a vida da gente essa graça do nosso novo nascimento, que foi, digamos assim, a nossa primeira morte. Morremos para o pecado e renascemos para uma vida nova. Nisso nós fomos lavados, fomos ungidos, fomos revestidos como pessoas novas, como filhos e filhas da luz. Daí vem o Evangelho de São João, Jesus falando da sua missão de se apresentar a toda a humanidade e de acolher para si toda a humanidade. Então, além dessa grande obra de Deus em Jesus junto à humanidade, ainda nós podemos perceber, reconhecer, aprofundar como que é então, porque não é todo mundo que crê no Filho, mas ainda assim já foi salvo. Mas e quem crê no Filho? Tem alguma diferença a vida de quem crê no Filho e de quem não crê no Filho? Para Jesus, Ele ama a todos. Agora, no nosso caso, que professamos a fé em Jesus, há alguma identidade própria, né? Fazemos a diferença. Então, qual a chance que o discípulo de Jesus tem de já, no curso dessa nossa existência, da gente experimentar essa tal da vida eterna que já está reservada para os que creem nele? Como que a gente pode saborear desde já essa vida eterna? Então, o Evangelho fala, a vida de Jesus, ela foi toda ela norteada pela vontade do Pai. O meu alimento é fazer a vontade do Pai, diz Jesus. E essa vontade do Pai, no testemunho que Jesus dá, significa a salvação de todo ser humano. E quando se fala de salvação do ser humano, significa que está reservado para o ser humano a vida eterna, a vida que vem de Deus, a vida eterna que está em Deus. E na medida em que acolhemos a palavra de Jesus e nos deixamos guiar por ela, nós vamos percebendo um sabor diferente dessa vida, um valor diferente dessa vida. Todos viveremos e morreremos, os que têm fé, os que não têm fé, o destino é o mesmo. Mas como vamos viver esse tempo que a gente chama de existência, daí quem tem fé pode viver, né, e vai ter toda a força de Deus para viver testemunhando que Deus enviou o seu Filho para que a gente possa ter essa vida eterna. O ministério de Jesus sempre foi definido como um serviço à salvação da humanidade. É por isso que ele busca estar sempre presente, aonde a morte se faz assim mais intensa, junto de quem se tornava escravo do pecado. Por isso que ele se aproxima das pessoas. Todo sofrimento é marca da escravidão do pecado. É o mistério do mal agindo. É a pessoa que está aprisionada numa condição de morte. Por isso que os pecadores foram o alvo do constante apreço de Jesus pelas pessoas. Quer ver como que Jesus amou? Veja de quem ele se aproximou. E o que esse gesto significa. Jesus encontrou muitos leprosos, ele não curou todos os leprosos, mas curou o leproso. O que significa isso? Muita gente morria e muita gente morreu ao seu entorno, mas ele ressuscitou um ou outro. Quer dizer, este é o sinal. E assim, cada milagre, o sinal que Jesus realiza, ele quer abranger todo o significado da salvação que ele tem para oferecer
a todos. Então, o desígnio do Pai é para que não se perdesse ninguém dos que tinham sido entregues ao Filho, e a gente sabe que toda a humanidade foi entregue ao Filho. Embora a gente possa experimentar a obra da salvação nos que creem, a gente sempre tem que estar com essa janelinha aberta. Jesus foi enviado para todos. Nós cremos que Ele é o nosso Salvador, mas Ele é Salvador de toda a humanidade. Toda a humanidade foi entregue à obra salvadora do Filho. Por isso que o Filho vive empenhado para que a salvação, a vida eterna, atingisse e atinja cada criatura humana. E essa obra continua, é a obra do Espírito Santo agora. Então, o caminho da salvação e essa busca de viver com sentido, já sentindo o gosto da vida eterna, exige uma fé sincera no Filho Jesus. Então, deixar que essa fé atinja a dinâmica da nossa vida, que a nossa vida seja assumida pelo Senhor, que Ele seja o Senhor, seja o centro da nossa vontade, porque Ele é o centro da vontade do Pai. Deixar que essa vida divina que Ele nos fez merecer por sua morte e ressurreição, alcance a nossa existência humana, de tal forma que a gente consiga transformar a vida humana pelo amor que Deus tem por todos nós. Parece então que é assim que o discípulo de Jesus vai ter a chance de já no curso da existência terrena, como se diz, experimentar a vida eterna, o sabor dessa vida, da vida eterna que já está reservada a todos os que nele creem. Então nós nos reunimos para rezar pelos fiéis falecidos e recebemos com carinho essa palavra do Senhor que quer provocar em nós essa comunhão com o Filho e sua missão. E de fazer discípulos meus todos os povos, né? E foi assim que chegou até nós. Então nós participamos de toda essa obra salvadora de vida eterna do Senhor. Que Ele nos ajude, então, hoje e sempre, a vivermos com sabor de vida eterna, essa vida que Ele viu com tanto carinho, para que tivéssemos vida de verdade. Amém. Então vamos agora apresentar a Deus as nossas preces.